E hoje, terça-feira, você já sabe que é o dia do nosso quadro Seu Direito. E uma pesquisa patrocinada pelo Sebrae revelou que 4 entre 10 brasileiros já têm uma empresa ou estão envolvidos com a criação de uma. E os microempreendedores ultrapassam 14 milhões e compõem maioria das empresas no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o direito desses trabalhadores que trabalham por conta própria, né? E optam pela legalização do empreendimento. E a gente convidou a advogada Aline Hipólito, ela que também é mestra em Direito Constitucional, para esclarecer, né, tirar dúvidas, inclusive sua dúvida, você que é um microempreendedor, deseja ser um microempreendedor, pode estar enviando pergunta para a gente através do nosso número 981 30 90 69. Esse número aqui está aparecendo aí no seu vídeo. Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, Geandra. Desde já eu gostaria de agradecer o convite, né? Me sinto muito honrada em estar aqui hoje à noite. Doutora, vamos falar principalmente dos benefícios, né? A gente sabe que eu acabei de trazer essa informação que os microempreendedores, eles compõem aí grande parte, né, das empresas, né, abertas no nosso país. Porém, não é à toa, né? Existem muitos benefícios, várias garantias para esse microempreendedor, para esse trabalhador. Exatamente, Geandra. São muitos os benefícios e não são todas as pessoas que realizam a atividade informal que conhecem, né? Por exemplo, creio que uma boa parte não tenha conhecimento que eles podem participar de licitações públicas em situações de vantagens, né? E isso pode garantir, inclusive, o melhor desenvolvimento da atividade. Muitos não têm conhecimento que eles, realizando o registro, eles garantem os benefícios previdenciários, como a aposentadoria por idade, a aposentadoria por invalidez, entre outros benefícios previdenciários. Então foram essas vantagens que fez com que muitos trabalhadores saíssem, né, da informalidade e passassem a ser MEIs. Exatamente, mas assim, é importante frisar que muito embora exista um grande número de pessoas que atuam como microempreendedores individuais, que são formais, muitos ainda ficam na informalidade e perdem esses benefícios. Outros benefícios podem ser citados, como, por exemplo, vantagens na compra de veículos, como também até a obtenção de plano de saúde. Com relação às questões de formalidade, contratação de contador, é dispensada a contratação de contador, então os gastos são mínimos. Não existe nenhum tipo de valor a ser pago pela criação de um MEI, né? É uma atividade, então, de fácil início, porque a formalidade se dá por meio do próprio GOV, né? Através das informações gerais que são solicitadas e rapidamente a pessoa que, no caso informal, torna-se formal. E no caso, quais seriam os critérios, doutoras, para se tornar um MEI? O que é exigido? Primeiramente, a pessoa tem que fazer a indicação, procurar, né, acessar o GOV, ele tem que ter, no mínimo, ouro, né, entre aqueles critérios do GOV, tem que também informar alguns pontos que são apresentados lá, como a atividade que ele vai realizar, porque existe um rol de atividades que são elencadas que ele tem que escolher entre elas e outras informações, como nome, CPF, e rapidamente, em poucos minutos, ele se formaliza. E depois dessa formalidade, além dessas vantagens, os microempreendedores também passam a ter responsabilidades, não é isso? Sim, eles devem declarar imposto de renda anualmente, né, entre outras responsabilidades que ele tem, mas principalmente a declaração do imposto de renda, o pagamento do DAS, que é uma prestação mensal, né? E é justamente essa prestação mensal que vai garantir os benefícios previdenciários. É um boleto mensal, né? É um boleto mensal, exatamente. Mas é justamente por meio desse pagamento que ele garante esses benefícios. Inclusive, Geandra, esse é um dos motivos principais da busca pela formalização. É justamente esse microempreendedor atuar de forma mais segura na atividade. Qual é o perfil desses microempreendedores, doutora? Bem, nós temos alguns, vamos dizer assim, alguns pontos que podem ser apresentados, né? A maioria são homens, mas as mulheres cada vez mais estão nesse meio, né? Nós temos também outros critérios, pessoas que procuram autonomia, que muitas vezes se sentem muito presos àquela atividade
que é realizada por meio de assinatura da carteira do trabalho. Então, existe esse perfil, né? Normalmente, essa pessoa, ela procura ter mais autonomia e independência e, ao mesmo tempo, também uma renda. Eu considero que a atividade realizada pelos empresários, inclusive até me sinto assim nesse dia de hoje, porque amanhã é um dia especial para eles, né, para essa atividade. Eu me sinto até lisonjeada assim, também, estar falando sobre isso hoje. Eu considero que são pessoas que realmente têm esse perfil de uma tendência a querer se desenvolver mesmo, de ter esse perfil de não ter medo de desafios, né? Tendo em vista que realmente tem que se dedicar bastante e tem que procurar muito conhecimento, Geandra, porque, por incrível que pareça, não é só colocar um negócio, né? É importante que exista essa busca pelo conhecimento e hoje se tem aí as redes sociais, que também existe uma técnica, uma ciência aí das redes sociais que pode ser bastante utilizada como uma forma de agregar. Se tornou uma ferramenta a rede social, né? Sim, se tornou uma ferramenta. Muitas das atividades, inclusive, elas são realizadas só por meio da rede social, né? Os MEIs, a maioria deles, ficam em casa, né? Ficam em casa. Olha aí, é um perfil, então, um perfil de muitos microempreendedores, você trabalha em casa, né? De boa. De boa. Não sei se... Usando a rede social. Usando a rede social. É por isso que essa busca pelo conhecimento tem que ser realmente, tem que ser alguém que esteja buscando agregar sempre a sua atividade, tendo em vista que esse conhecimento que lhe é agregado garante, inclusive, uma maior durabilidade da atividade, com sucesso. E no caso, a senhora que é especialista na área, qual a sugestão, né, para essas pessoas que estão começando agora e principalmente para essas pessoas que trabalham de casa, trabalham pela rede social, quais os cursos que a senhora indica? Bem, eu não vou falar exatamente dos cursos, tendo em vista que cada atividade ela tem um manejo diferente, mas certamente a busca de como vender melhor é um dos essenciais. E também precisa ser identificado o perfil do público, empreendedor. Né? Muitas vezes aquele empreendedor, ele já sabe vender, mas ele precisa apenas conhecer como é que realiza essa venda na rede social. Às vezes ele sabe vender na rede social, mas ele não tem ainda ali alguns contatos que são importantes, porque para se tornar um microempreendedor de sucesso também é importante que você tenha contatos, que você tenha ali um network, né? É essencial. E um dos pontos que eu considero importante no Brasil, Geandra, é a existência do SEBRAE, né? O SEBRAE, ele possui consultorias, cursos de forma gratuita, tanto na nossa cidade como também no interior do Piauí. É importante citar a existência da Sala do Empreendedor no interior, né? Que é uma, vamos dizer, uma instituição que é realizada pelo município em apoio do SEBRAE, na maioria das vezes, e que esse empreendedor, mesmo estando em locais bem distantes, é possível que ele tenha acesso a um grande portfólio assim, de conhecimentos. Olha aí, então uma sugestão interessantíssima, né? Procurar o SEBRAE, que lá também, né, tem vários cursos que com certeza esse microempreendedor, independente da área, vai, né, se identificar com algum deles. E a gente agradece a sua participação, os seus esclarecimentos, doutora Aline Hipólito, no nosso quadro O Seu Direito. Muito obrigada, Geandra. Muito obrigada, uma boa noite.